Olá, muito boa noite para você. Programa Band Entrevista no ar, aqui na tela da Band Amazonas, para Manaus e mais os 61 municípios aqui do nosso estado. O convidado do nosso programa de hoje é Daniel Borges, que é secretário de Produção Rural do Amazonas, a CEPROR. Já esteve aqui com a gente no ano passado e agora retorna em um novo momento, né, Daniel? Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite a toda a população amazonense, que a Band está levando essa nossa conversa, esse nosso bate-papo a todo o interior do estado do Amazonas. E é interessante, a gente agradece até o convite da Band para isso, que a gente vai estar levando informação para todo o interior do estado do Amazonas, que é a nossa missão, levar esse conhecimento, levar as informações do setor primário amazonense. Daniel, a gente, quando você esteve aqui a primeira vez, a gente tinha passado por uma seca de grandes proporções, em seguida viveu uma cheia. Como é que está hoje a produção rural aqui do estado, né, olhando para o ano de 2025, sem tantos problemas, né, relacionados aos fenômenos climáticos, apesar de que a cheia está aí com os municípios todos afetados praticamente, né? O produtor rural amazonense ele vem sofrendo sequências de eventos climáticos, né? Nós tivemos cheias recordes, secas recordes, isso tudo no espaço de tempo de 2 anos, teoricamente, se a gente for somar. Isso dificulta, lógico que o estado do Amazonas ele tem uma vocação e uma característica da agricultura familiar, né? E quando se fala de agricultura familiar, entende-se que são famílias que utilizam, teoricamente, poucas tecnologias para o agro ainda. E, além disso, o estado do Amazonas ele tem uma característica muito forte de utilizar-se as várzeas, né, dos nossos rios para o plantio, por ser áreas ricas, férteis e a facilidade de fazer uma boa cultura de qualquer atividade agrícola. Então, essa variação do rio seca, cheia, afeta diretamente, principalmente essa área nossa. E nós, do governo do estado, muito preocupado com isso, nós tivemos, há 2 anos, teoricamente, fazendo publicações de lei que foram encaminhadas à Assembleia Legislativa de recuperação, reestruturação desses produtores. Então, facilitando o financiamento, né? Hoje o financiamento junto à nossa agência de fomento, ele não precisa ter regularização ambiental 100%, ele não precisa da licença de operação, ele precisa apresentar somente o cadastro ambiental rural. Isso tudo facilita o acesso ao crédito ao produtor. E, além disso, a nossa política pública da nossa secretaria, né? Fortalecimento. Nós tivemos, por exemplo, no período da seca, fizemos distribuição de suplementação animal. Distribuímos sal mineral, distribuímos farelo de soja para os pecuaristas, né? A gente via aqui na várzea, apesar de ser uma área rica, os capins, os campos naturais da várzea que servem de alimentos para os animais estavam secos, né? Devido não estava tendo chuva. E aí nós fizemos isso como uma forma de auxiliar na nutrição animal também dos produtores, desses pecuaristas que trabalham com esses bovinos aqui na nossa região. Isso tudo pensando em fortalecer a nossa agricultura, o nosso setor primário do estado do Amazonas. Então é um desafio, né? Subida e descida do rio, mas a nossa secretaria sempre, a gente tem um planejamento estratégico para atender todos esses produtores que vêm sofrendo, para minimizar esse impacto da nossa seca e cheia dos nossos rios aqui no estado do Amazonas. E quando você fala que a agricultura familiar a grande tendência aqui no estado do Amazonas, né, isso pulveriza também as demandas, o que eles precisam, né, que seja atendido pelo poder público, pela CEPROR, no caso. Quando a gente entende que a nossa agricultura ela tem uma tendência de superar os 90% de agricultura familiar, entende-se que o poder público, a política pública ela tem que ser mais assertiva para chegar a esses superiores a 90% de agricultores que nós temos no estado. Então, hoje a gente trabalha juntamente com o nosso sistema CEPROR, que hoje o sistema CEPROR é composto do IDAM, que é o nosso órgão de assistência técnica e extensão rural, a ADS, que cuida da parte de comercialização, e a DAF, que faz a defesa agropecuária e florestal. Nós pensamos estrategicamente, em conjunto, para que consigamos ter uma política pública mais assertiva. Mais assertiva chegando realmente lá no interior do estado,
chegando realmente naquele agricultor que está precisando. É tanto que nós começamos esse ano de 2025 com editais aí de credenciamento para os produtores, né? Fizemos algumas doações de mudas, tanto de citros quanto mudas de café. Isso tudo pensando em fortalecer realmente o setor primário amazonense. E quando a gente pensa assim nos eventos climáticos também, lembra do prejuízo de muitos produtores, né? E se falou em aquisição de linhas de crédito. O governo do estado, quando percebe também esses eventos climáticos e esse prejuízo, acontece até de perdoar dívidas, né? de minimizar ainda mais esses prejuízos. Sim, nós do governo do estado encaminhamos também um projeto de lei à Assembleia Legislativa, e a Assembleia muito rapidamente conseguiu colocar em votação, conseguiu colocar em pauta isso. E nesses 2 últimos grandes eventos climáticos, digamos assim, seca extrema e cheia extrema, nós tivemos esse entendimento como governo do estado em perdoar as dívidas daqueles produtores que foram afetados tanto pela seca quanto pela cheia. Então isso demonstra uma preocupação nossa do governo do estado, demonstra que estamos sempre atentos a reestruturar o setor primário e não penalizar um produtor que está perdendo sua produção, que está sem condições de pagar aquele financiamento por uma questão de eventos climáticos. Então, nós realmente pensamos de uma forma estratégica e conseguimos fazer o perdão das dívidas junto com a FEAM. E aí, paralelo a isso, fizemos essa outra lei que foi encaminhada para facilitar o acesso ao crédito, né? Pensando num processo de reestruturação, recomposição do setor primário, do que foi afetado pela seca e pela cheia, nós conseguimos muito bem aprovar isso para facilitar esse crédito, né? Até para participar da nossa política pública. Nós temos 2 programas que são operacionalizados pela FEAM, um é o Procalcário e o outro Promecanização, que obrigatoriamente precisa passar por um processo de financiamento. E aí essas leis foi justamente para facilitar esse acesso ao crédito. E aí, como você disse, né, a agricultura familiar ela é mais simples, né? Ela não tem todo esse aparato tecnológico e se tem disponível, muitas vezes não tem disponível o recurso financeiro, né? Quando se fala em questões de tecnologias no agro, nós falamos também muito relacionado ao investimento que temos que fazer no agro. É lógico que nós temos técnicas, temos soluções simples que o produtor, às vezes, por falta até de conhecimento, por falta de assistência não ter chego lá, ele pode, de uma forma equivocada, fazer um plantio com espaçamento errado. Isso seria uma forma simples. Mas pensando em tecnologia, como sistema de irrigação, hoje tu pega a tecnologia, tu utiliza drone para fazer pulverização, para fazer mapeamento de áreas. Então, isso tudo aumenta um pouco o investimento. Mas pensando aqui no nosso caso, pé no chão, no agricultor familiar, essa tecnologia também, seja tecnologia mais simples, como um sistema de irrigação simplificado, ele requer um poder aquisitivo para ele fazer a aquisição disso, né? Então, a gente tende a facilitar esse acesso ao crédito justamente para minimizar também os efeitos da mudança climática. Por exemplo, se tivermos uma grande seca esse ano, o produtor já está com investimento a mais na sua propriedade, com sistema de irrigação, então ele tende a não ter uma perda tão severa na sua produção. Nós tivemos também, nesses eventos climáticos que nós tivemos agora, nós temos um programa que é do governo federal, que nós conseguimos captar recurso do governo federal, que é o Garantia Safra, que é onde o produtor rural que teve a sua perda da sua produção, ele consegue receber um valor de um salário mínimo aproximadamente, para minimizar o impacto que ele teve ali naquele período de perda da sua produção. Hoje nós estamos com 13 municípios que aderiram a esse programa, né? É um programa Garantia Safra. E é um programa estratégico, por quê? O governo do estado participa, o governo municipal participa e o produtor também participa. Então, ele tem um valor pequeno que ele tem que fazer o recolhimento, não chega a R$50 esse valor, o estado também faz um aporte e o município também faz um aporte. E aí, pensando que tenha um desastre ambiental, qualquer coisa do tipo, ele tem uma garantia de que vai estar recebendo um valor para ajudar ali no seu dia a dia.
E isso, o senhor disse que está com 13 municípios. De quem depende para que mais municípios participem? É do prefeito? Depende muito do governo municipal, porque ele tem que fazer adesão ao programa. Então, ano passado, nós conseguimos levar essa informação. Nós tínhamos 7 municípios, conseguimos agora chegar a 13 municípios. Mas a gente depende também da participação da prefeitura, porque a prefeitura faz um aporte, o governo do estado faz um aporte e o produtor faz um pequeno repasse, que é justamente para dar um seguro ali para ele, uma espécie de seguro agrícola ali da sua produção. Então, você que nos assiste do interior do Amazonas, já dá uma procurada lá na prefeitura, uma cobrada no prefeito para saber se tem isso, porque a gente, recentemente aqui no nosso jornalismo recebeu a reportagem de Manicoré, mostrou lá um produtor que tinha plantado mais de 1.000 filhos de banana e tinha conseguido colher menos de 50 caixas, ou seja, ele tinha visto um prejuízo grande e toda a plantação dele alagada. E isso é uma preocupação na cheia, e teve uma preocupação na seca, que eu vi, secretário, também, com relação a, muitas vezes, não conseguir escoar, tirar o produto dali da sua propriedade e levar para um centro de consumo. E aí eu me recordo do governo do estado ter adquirido desses produtores alimentos no interior para ser entregue para a própria população mesmo ali. Nós temos isso é um programa também. Nós temos 2 programas que trabalhamos com essa produção que precisa ser retirada emergencialmente e colocar para aquelas famílias que mais precisam. Um 100% operado pelo governo do estado, que ele é operacionalizado pela ADS, que é a nossa Agência de Desenvolvimento Sustentável, que é o Programa Assistencial Familiar, o PAF. Ele adquire a produção desses produtores e faz a doação para aquelas entidades que trabalham com famílias que estão em vulnerabilidade social, com famílias que realmente estão precisando, que estão passando necessidade, estão passando fome. E o outro programa que nós estamos fazendo também bastante aquisição, que é um recurso que vem do governo federal, e nós, da Secretaria de Produção Rural, fazemos a coordenação, é o Programa de Aquisição de Alimentos, PA. O Programa de Aquisição de Alimentos, nós temos aí praticamente 3.600 produtores credenciados. Nós fizemos um aporte esse ano, o governo federal fez um aporte na ordem de 5 milhões de reais. Então, desses 5 milhões de reais, nós estamos adquirindo aproximadamente a produção de 1.000 agricultores familiares. Essa produção, nós demos preferência para aquelas regiões que estão sofrendo com a subida dos rios. Nós tivemos alguns casos, o Maitá, falando da calha do Madeira, nós já compramos ali de todos os produtores credenciados, nós já compramos toda a produção deles. Então, aquele produtor que estava sofrendo, nós conseguimos absorver uma parte dessa produção. A gente sabe que de um dia para o outro subiu 14, 15 centímetros o rio. A gente está trabalhando numa planície ali de inundação, rapidamente a água chega e afeta a sua produção. Então, conseguimos adquirir. Manicoré, vamos estar visitando até Manicoré agora no próximo dia 14. Nós vamos estar fazendo também a aquisição de alimentos dessa região lá. Fizemos na região metropolitana de Manaus, fizemos em Barcelos, que tivemos recentemente. Então, assim, é um programa que está funcionando em todo o interior do estado, o nosso programa de aquisição de alimentos. E existe um indicativo de o governo federal fazer um aporte maior. Então, fazendo um aporte maior, a gente consegue atingir esse número de 3.000 e poucos agricultores familiares que estão credenciados. E como é que credencia? O credenciamento acontece sempre no início do ano, tanto para a instituição receber esse alimento, quanto para o produtor vender a sua produção. Nós fizemos de janeiro até meados do dia 15 de fevereiro o credenciamento, e as instituições, os produtores se inscreveram, e agora a gente está utilizando durante todo esse ano de 2025 esses agricultores credenciados e essas instituições que foram também cadastradas para recebimento da produção dos agricultores. Tá certo. Daniel Borges, secretário da CEPROR, aqui no Band Entrevista. A gente vai fazer um breve intervalo, 2 minutos, e a gente está de volta. De volta com o programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo Daniel Borges, secretário da CEPROR. Que a gente terminou o primeiro bloco, o secretário, falando sobre os produtores da agricultura familiar que podem se credenciar todo início do ano para vender a sua produção
para o governo do estado também. E o senhor falou de um programa em que, para distribuição de alimentos, esses alimentos que são adquiridos, instituições que trabalham com pessoas carentes podem também se inscrever através de edital para receber, né? Para receber doação. Nós temos duas formas das instituições receberem os alimentos, né? O primeiro é através do nosso programa de aquisição de alimentos, que esse edital é aberto junto com o credenciamento dos agricultores que vão estar comercializando, nós estamos adquirindo e fazer a doação no próprio município. Por exemplo, eu vou comprar lá no município de Envira. Comprei lá no município de Envira, não fazia sentido eu pegar a produção dele e querer trazer aqui para Manaus. Então, cada município do interior do estado tem associação, tem o CRAS do município que está funcionando. Então, essa produção que é adquirida, ela fica no próprio município. Massificamos a divulgação e hoje nós temos credenciamento em todos os municípios que têm agricultor familiar credenciado. Nós temos também instituições que trabalham com assistência social, que trabalham com as famílias que estão em vulnerabilidade social. Outro programa que nós temos, que as instituições recebem alimentos também, é o nosso programa de combate ao desperdício, né? Que é um programa que nós vamos até a feira, vamos até o supermercado, aquele valor, aquele produto que não tem mais um valor, digamos assim, comercial, por exemplo, um tomate que tem a pele que está soltando, ele não tem uma formação tão bonita que consiga colocar na prateleira para vender, ele tem um valor nutricional, ele está bom, ele está apto para o consumo ainda, mas para comercialização a pessoa deixa de lado. Nós fazemos a coleta disso, fazemos uma triagem desses alimentos e colocamos as instituições que trabalham com famílias em vulnerabilidade social para receber esses alimentos e fazer a doação, fazer sopa. Tem várias instituições que trabalham aqui na nossa região, aqui em Manaus, que atendem essas famílias que precisam. Isso é institucional sacolão. Quando a gente vai na feira, uma forma, muitas vezes, isso. Né, tem algumas pessoas que aproveitam ali, tiram alguma coisa ali, monta aquele sacolão. Monta aquela sacola e isso aí. E vende. Essa é a ideia do programa de combate ao desperdício. Nós estamos até com o edital aberto agora, Neto. Esse edital foi lançado agora no dia 5, e aí nós vamos ter um período aí de 25 dias de credenciar essas instituições. Então, aquela instituição que está assistindo a gente, que queira participar e queira receber esses alimentos sem custo nenhum do governo do estado, só entrar no site da nossa secretaria, que é www.cepro.am.gov.br. Vai ter o edital lá e você faz o credenciamento para receber esses alimentos do nosso programa de combate ao desperdício. Né? Até o dia 16 de maio, né? Isso, até o dia 16 de maio. A gente está falando aqui e falou bastante de secretário de Agricultura Familiar, que o senhor disse que é o forte aqui do nosso estado, mas ultimamente o Amazonas também tem se destacado pela produção de café, e um café muito apreciado, inclusive. O café ele vem crescendo muito no nosso estado, principalmente depois que surgiu uma unidade de referência tecnológica da Embrapa, que tudo isso começou ali no município de Silves, a fazenda na propriedade do Seu Roque, que teve a oportunidade nesse ano de 2024, agora final do ano, ser eleito entre os 10 cafés do país. Um está em 8º lugar, ele lá, ficou disputando ali, um café nosso aqui de Silves, ganhou um prêmio lá em Minas Gerais, que é uma tradição do café, aquela região de Minas e Espírito Santo. Então, mostra que o café vem crescendo no estado e que tem um café de qualidade, já ganhou o concurso nacional. O café começou ali com uma variedade que se chama Robusta Amazônicos, que foi desenvolvido pela Embrapa, vem ganhando muito espaço no nosso estado, vem ganhando muitos adeptos a essa cultura. Nós partimos praticamente de área plantada de café de 100 hectares, estamos aí chegando a 1.000 hectares no estado do Amazonas todo, hoje plantado em todo o estado, somando todo o estado do Amazonas. É um café que tem alta produtividade, fazendo um comparativo, Amazonas e Espírito Santo, 1 hectare de café, Conilon, Arábica, que é o outro que estão utilizando ali para o sudeste, para o sul do estado, e 1 hectare ele dá uma produtividade ali de 17, 12, ou arredondar, voltar 20 sacos por hectare. Já o Robustas Amazônicos aqui na nossa região, ele dá 120 sacas por hectare. Então, tu tem uma produtividade altíssima,
numa área que é nossa, que é um café que precisa de sol. Lógico que também não vai aguentar eventos climáticos como seca muito extrema, a gente precisa ter um sistema de irrigação também, mas é um café que vem muito forte no nosso estado. Então, o estado do Amazonas, os estados do norte como um todo, estão investindo muito hoje na cultura do café. E o estado do Amazonas, nós do governo do estado também estamos intensificando isso, estamos fazendo doação de mudas para os produtores rurais de café. Começamos fazendo primeiro pequenas doações para conhecer um pouco a cultura. E hoje a gente está trabalhando de uma forma sistematizada, selecionando alguns produtores em determinados municípios e fazendo aquilo como seja uma unidade demonstrativa, né? Que ele consiga mostrar que ele trabalhando corretamente, seguindo a orientação técnica, ele consegue dali ter uma alta produtividade e, consequentemente, melhorar sua renda também. Secretário, uma dúvida minha aqui agora, mas pode ser de muita gente também. O Amazonas trocou o cultivo do abacaxi pela pitaia? Bom, na verdade nós tivemos aí dois fatores, né? É natural que, e regra de mercado, quanto maior a oferta, a gente tem uma tendência do preço a cair. E isso aconteceu recentemente no abacaxi. Se tu pega nos últimos 2 anos, o abacaxi teve um boom de plantio, nós tivemos uma alta oferta de produto, consequentemente o preço despencou, né? A gente viu ali abacaxi sendo comercializado a R$1. Hoje em dia tu não consegue mais comprar isso. Eu já ia dar um exemplo aqui mais modesto. Eu ia dizer, era 3 por 10, agora 1 é 10. Agora 1 é 10, é isso aí. Então, isso é naturalmente uma regra de mercado que aconteceu. Mas aí vem a pitaia. A pitaia, ela se adapta muito bem à nossa região, ela realmente não precisa de tanta tecnologia para o plantio, né? E quando surgiu a pitaia, o preço da pitaia estava batendo R$60 no quilo, né? Então, é natural que o produtor que veja aquela cultura que está dando muito recurso, naquele momento o preço de R$60, ele vai começar a querer investir naquela cultura também. E aconteceu isso muito com a pitaia, né? Nós tivemos esse boom de plantio agora, a pitaia agora, se tu for ver, o preço da pitaia está dando R$4,50. Passou de 60 para 4,50. No entanto, muita gente olhou para a mesma oportunidade. Olhou para a mesma oportunidade, mas é uma cultura que mesmo com esse valor, ela consegue ter uma viabilidade econômica. Nós temos empresas que estão entrando no estado do Amazonas adquirindo essa produção. Nós tivemos emendas parlamentares de alguns vereadores municipais aqui de Manaus também, que intensificaram essa produção da pitaia na região aqui de Manaus. E isso tudo fez com que vários agricultores entrassem realmente no cultivo da pitaia. E hoje ela vem aparecendo no mercado, né? E, consequentemente, ali naquela região, Novo Remanso, Lindóia, Caramuri, que tinham vários produtores de abacaxi, naquele determinado momento eles migraram para a pitaia. E aí o preço do abacaxi subiu um pouquinho, o da pitaia caiu. É regra de mercado, né? O produto está aparecendo nesse momento, mas é uma cultura que vem ganhando espaço também aqui na nossa região. Eu não sei se são espécies, a gente mais comum aqui é a roxinha. Isso. Agora eu recentemente vi uma amarela da carne branca, mais saborosa, achei inclusive. Tem esse tipo, a branca, né, que é aquela amarelazinha, mas o que o pessoal gosta de consumir muito é a pitaia realmente, a vermelha, que tem uma coloração, né, diferenciada, mas vem ganhando espaço cada vez mais aqui no nosso estado e hoje já está fazendo parte também da do nosso programa de aquisição de alimentos. Nós já estamos comprando a produção de pitaia também e assim como a nossa agência de desenvolvimento sustentável compra também para o programa de regionalização da merenda escolar, a pitaia também. 2025 tem Expoagro? 2025 temos Expoagro. Diferentemente dos outros anos, onde nós começávamos na terça-feira e iríamos até domingo, nós vamos fazer esse ano de domingo a domingo. Então, você vai ter oportunidade de ir num domingo e no próximo domingo você vai estar também visitando a nossa Expoagro, na nova casa, né? Cada ano a gente vem fazendo ajustes necessários para melhorar a participação ali da população, a população se sentir mais em casa e abraçar cada vez mais esse nosso novo parque de exposição. O senhor citou as instituições que fazem parte do programa da CEPRO, né, que é a IDAM,
a ADS, a ADAF, né? O sistema CEPRO, né, que a gente diz, são as outras instituições, as outras autarquias que fazem parte do nosso sistema. O IDAM, como falei, que é o nosso Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, ele cuida da assistência técnica aos produtores. É a casa do produtor rural, digamos assim, é onde ele vai lá, quer tirar o cartão do produtor primário, quer tirar o cadastro da agricultura familiar, ele quer ter informações sobre uma cultura do café, por exemplo, como plantar o café. Então, é onde ele pode ter informações mais fácil. Assistência técnica. Assistência técnica de consultoria, assessoria, é onde ele consegue. E o IDAM ele está presente em todos os municípios do interior do estado do Amazonas. A ADS cuida desses programas que eu falei, programa de regionalização da merenda escolar, cuida das feiras que acontecem aqui em Manaus e em alguns municípios do interior do estado, cuida da parte de subvenção econômica que acontece do pirarucu, da borracha, Jutimalva, Piaçava. Então, é uma agência mais com a vocação de comercialização, comércio. E a ADAF, que é a nossa agência de defesa agropecuária e florestal, que cuida das barreiras agropecuárias, que cuida, por exemplo, vai ter uma exposição agropecuária, ela que dá garantia que aquele animal que está participando, ele tem uma qualidade, ele dá uma segurança à saúde pública e saúde animal também. Secretário Daniel Borges, da CEPRO, muito obrigado pela presença aqui no Band Entrevista. A gente sempre tira muitas dúvidas aqui, porque é um assunto que faz parte da vida de todo o amazonense, né, de colocar o nosso alimento na mesa, a agricultura familiar. Quem é do interior sempre tem a sua horta, o seu sítio, né, que traz esse alimento para casa, o leva para as feiras. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom, Neto, nós agradecemos, né, mais uma participação no Band Entrevista, e é legal se fazermos presente aqui para mostrar e levar, né, um pouco das nossas ações, um pouco do que nós temos de novidades para o setor primário. E aí a Band chegando a todos os municípios do interior do estado, isso faz com que a nossa política pública ela chegue lá naquele agricultor familiar, chegue lá naquele produtor rural que tanto precisa, que precisa de um olhar especial. Nós vivemos aí momentos críticos, né, que afetaram muito a nossa produção. E hoje a gente está nesse processo de reestruturação. E eu agradeço aqui toda a diretoria da Band, toda a equipe da Band, pela oportunidade. A gente sempre vai estar à disposição como Secretaria de Estado. E eu já convido mais uma vez a Band a se fazer presente, montando um estúdio lá na nossa exposição agropecuária para levar um pouco do agro-amazonense para toda a região norte também. Vai ser uma grande honra a gente poder estar dentro da feira e levando a informação à Band, que tem uma vocação também de atender ao agro, tem um programa dedicado ao agro todas as manhãs. A gente fica muito feliz com o convite, viu, secretário? Muito obrigado mesmo. Daniel Borges, secretário da CEPRO, aqui no Band Entrevista. Quero agradecer você também que ficou com a gente até agora aqui em mais uma edição desse programa. Na próxima semana a gente está de volta. Eu espero você.